Bom dia, e hoje nossa aula vai ser de gramática. Vamos falar hoje de orações coordenadas. Aqui nós temos um texto que diz o seguinte: não dá para escolher se você vai ou não vai se ferir neste mundo, meu velho, mas é preciso escolher quem vai feri-lo. Eu aceito as minhas escolhas. Cara, a prova começa daqui a pouco. E não estudei nada. Ei, tá me ouvindo? Você sabe o que é amar e não ser correspondido? Ei, por que você tá com essa cara? Ah, meu Deus, não me diga que isso vai cair na prova. As orações coordenadas podem ser introduzidas ou não por conectivos, que são as conjunções, dependendo da presença ou ausência deste elemento, elas serão classificadas como coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. As assindéticas já está dizendo, esse A dá ideia de negação, quer dizer que não tem conectivo, e as sindéticas é que tem conectivos. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conectivos. Oralmente, elas são delimitadas por pausas. Na escrita, as pausas são representadas por vírgulas. Aí nós temos o exemplo: veio, gostou, ficou para sempre. Então, nós temos aí três orações. A primeira é veio, a segunda é gostou e a terceira é ficou para sempre. E você viu que elas estão separadas com vírgulas sem ter nenhum conectivo. Então, ela é assindética. Vamos para a segunda. Orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conectivos. Então, nós temos aí veio, gostou e ficou para sempre. Como nós temos três orações, nós podemos dizer que a primeira oração ela é assindética, a segunda também é assindética e a terceira é sindética porque veio aí com o conectivo i, que dá a ideia de adição. As conjunções coordenadas que introduzem as orações coordenadas sindéticas são classificadas conforme o sentido que exprimem: adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. Vamos lá. Orações coordenadas sindéticas aditivas. Não veio nem telefonou. Então, você viu aí que o DEM é o conectivo aí que deu ideia de adição. Porque ela deixou de fazer duas coisas. Ela não veio e nem telefonou. A outra é Chico Buarque não só compõe, mas também canta. Então, esse mais também é uma expressão. Cuidado, se for só o mais já é outra coisa. Então, mas também deu ideia de adição. O aluno não só estudava, como também trabalhava. E você está vendo que esse como também deu ideia de adição. Então, neste caso também, e é uma expressão. É duas palavras. Agora, nós vamos para orações coordenadas, sindética, adversativa. O nome já está dizendo adversativa, vem de adversário, de oposição. Então, quando você coloca a oração, que ela vem com ideia contrária à outra. Por exemplo, não tem emprego, porém não trabalha. Então, você viu que quem tem emprego deve trabalhar. Neste caso, a pessoa não trabalha. Então, aí é uma conjunção, porém, adversativa. Os brasileiros viajam muito, no entanto, poucos conhecem bem o Brasil. Então, no entanto, você viu que aí é uma locução que deu ideia de adversidade também. Então, ela é adversativa, porque quem viaja muito deveria conhecer bem o Brasil, e no caso aí não conhece. É um homem trabalhador, entretanto, não para em nenhum emprego. Então, aí é um ponto negativo, não é? Ele tem um ponto positivo, que é um trabalhador, mas, né, não fica em emprego. Então, no caso, já é negativo. Deve ter algum problema com essa pessoa. Orações coordenadas sindéticas alternativas.
Quando escutar a palavra alternativa, você sabe que é escolha, ou uma ou outra. Você, às vezes, fica em uma situação que tem que escolher uma das. Então, vamos lá. O cliente queria a mercadoria perfeita ou o dinheiro de volta. Então, esse O aí é que dá ideia de alternância. Ou fique de uma vez ou vá para sempre. Aí tem uma das opções que você tem que tomar. E o terceiro, ou você estuda até o dia do vestibular sem parar, ou você não terá noção alguma do assunto. Então, você vê aí o O. Então, nesse caso aí, nós vimos, às vezes o O ele repete 2 vezes, na primeira e na segunda oração. Mas tem outras conjunções adversativas, como ora, já, quer, seja. Então, tem outras conjunções que se utilizam como também alternativa. Conjunções coordenadas sindéticas conclusivas. Essas são aquelas que você deve usar lá para concluir uma ideia, seja concluir um parágrafo, seja concluir a redação sua, começar na conclusão. Então, aqui diz o seguinte: está sempre com problemas, por isso vive mal-humorado. Então, a conclusão que você chega que a pessoa anda mal-humorada porque tem problemas. O outro, não estuda, portanto, não se sai bem nas provas. Você está vendo a conclusão? Que a pessoa não se sai bem nas provas, aí o motivo aí não estuda. Nasci em Salvador, sou, pois, soteropolitano. Então, vocês viram que o pois, ele veio, neste caso, depois do verbo da segunda oração. E o verbo da segunda oração é sou. Aí está explicando. Em relação à conjunção pois, deverá estar depois do verbo. Quer dizer, do verbo da segunda oração. Porque se ele vier antes do verbo da segunda oração, ele não vai ser conclusivo, ele vai ter outra classificação. Então, vamos lá. Orações coordenadas sindéticas explicativas. Não deve ter chovido por aqui, porque a grama está seca. Então, é uma explicação, não é um motivo de não ter chovido. O outro, leve um agasalho, pois deverá esfriar. Você viu agora que o pois surgiu novamente. Só que você observem que o pois ele veio antes do verbo da segunda oração. Porque o verbo aí é deverá esfriar, né? No caso é uma locução verbal. Deverá esfriar. E o pois veio antes. Quando o pois vem depois, ele é conclusiva. Quando ele vem antes do verbo da segunda oração, ele é explicativo. Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até de mágoa. Então, esse que também é uma conjunção explicativa. O que é uma palavrinha que ela tem várias classificações. Neste caso aí está explicando. Quando ele está explicando, tem uma vírgula antes dele, mas às vezes tem um momento que o que não tem vírgula, separando uma oração da outra. Isso temos que tomar cuidado. Quando ela é explicativa, ela tem a vírgula antes do que. Agora, quando ela, por exemplo, é subjetiva, oração subordinada substantiva, que tem o que é uma conjunção integrante, neste caso lá, ela não tem vírgula. Vamos ver aqui essa atividade, eu já vou responder, não precisa vocês responderem essa atividade, porque eu vou trazer outra, vou colocar outra lá no momento da atividade. Aí tem aí, ó, classifica as orações coordenadas abaixo. Ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais aqui. Você viu que o outro é repetido 2 vezes, ou. Neste caso aí, ela é alternativa, porque tem que ter uma opção. Letra B. Não saia hoje, pois vai chover muito. Esse pois aí deu ideia de explicação. Você explicou por que a pessoa não deve sair. Letra C. Tudo está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar.
Então, você viu que o portanto está dando a ideia de conclusão, reafirmando aquilo que você terminou de dizer. Letra D. Antonieta parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Então, esse izinho aí deu a ideia de adição. Então, aí é uma oração coordenada aditiva. E a letra E diz assim: volte hoje, porque amanhã será tarde. Esse porque aí está explicando por que você deve voltar. Então, ela é explicativa. Oração coordenada, sindética, explicativa. E a letra F é: a noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. Esse mas aí deu a ideia de adversidade, porque não deveria estar brincando na rua porque a noite está fria, não é mesmo? G, ele está confuso, precisa, pois, de nosso apoio. Então, você viu que o pois ele veio após a palavra precisa. Neste caso aí, é conclusiva. Quando ele vem antes do verbo, é explicativa. Quando vem após, é conclusiva. Então, é oração coordenada, sindética, conclusiva. H. Márcia ama Carlos e vai se casar com Roberto. Você está vendo o izinho aí? Mas está estranho. Porque uma coisa é o contrário. Porque se uma pessoa ama alguém, tem que casar com uma pessoa que ama. E ela não vai casar com quem ela ama, ela vai casar com uma outra pessoa. Então, a ideia é contrária. Esse I poderia ser aditiva. Mas como deu ideia contrária, o I, às vezes, ele dá uma ideia contrária. Quando ela dá ideia contrária, ela é considerada adversativa. E isso é muito complicado. Às vezes a gente pensa que o I só é aditiva e às vezes nos pega bem aí. Porque eu posso trocar esse I por mas. Eu posso dizer: Márcia ama Carlos, mas vai se casar com Roberto. Então, você viu que esse izinho aí, apesar do I ser geralmente aditiva, aí deu uma ideia contrária. Então, ela é adversativa. Você poderia colocar porém, contudo, no entanto, entretanto, aí nesse lugarzinho do I. Letra I. Juvenaldo não só faz o trabalho dele, nem ajuda os colegas. Então, Juvenal não faz o trabalho dele e nem ajuda os colegas. Deu a ideia de que dá duas coisas aí que Juvenal não faz. Então, foi somado. Então, aí é aditiva. Esse nem aí. Está velho, artrítico, mas é um leão. Então, neste caso aí, o mas deu ideia de adversidade, porque se a pessoa está velha, devia estar frágil. E quando alguém fala que alguém é leão, que dá ideia de fortaleza, de ser forte. Bom, gente, a nossa aula está terminando por aqui, mas eu tenho algo para falar para vocês. Ontem eu preparei uma aula muito boa de redação, bem explicada, mostrei, e eu fui observar, teve apenas 5 pessoas que teve acesso à aula, então eu estou muito triste. Estou preparando aulas com qualidade para vocês e muito aluno não está assistindo. Então vamos lá, gente, vamos assistir às aulas. Eu sei quem assiste. Então, se vocês não estão assistindo, eu estou sabendo. Então, vão lá, assista a aula. Vocês assistam a aula de hoje e assistam a aula de ontem. Porque, então, vocês não estão perdendo. Essas aulas estão bem preparadas, estão bem organizadas. Eu tomo todo cuidado para fazer uma aula de qualidade para vocês. Então, bom dia. E aí, façam a atividade que eu estou pedindo hoje. Tem uma atividade que eu vou colocar um slide lá na parte de atividade. Vocês abram e façam. É só de marcar, então só basta colocar as letras e me devolver. Tipo, número 1, letra A, 2. É assim, não precisa copiar tudo. Você mesmo já vai olhando no celular e vai respondendo no caderno. Depois faz a foto, viu?
Então, tenham todos um bom dia, bons estudos, sejam autodidatas, porque é assim que vocês vencerão na vida. Tchau!